Muito bem, amigos. Vamos ver então quem vai ler para nós, já que nós já estamos acostumados, já nos acostumamos com o nosso sistema, né? Diga lá quem vai ler para nós, quem será. Essa é boa que isso é pequena, né? As primeiras são sempre pequenas e mais tranquilas, mais rápidas de serem feitas. Ah, eu posso ler. O Daniel não tá, Filipão, ficar só nessa, né? Você olha aí nos participantes, se o Daniel não tiver, já era, né? É, Vai lá, joga duro. grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente, na forma de dióxido de enxofre, como decorrência de atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis. Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de. Muito obrigado, meu querido. Aí uma questão mais nova do Enem, mais tranquila, mais direta. O que é que ele está nos perguntando aí, amigão? Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de. Bom, quais são os compostos que ele está falando, amigo? Dióxido de enxofre, amigão, enxofre. E aí eu pergunto a vocês, a gente conseguiu marcar alguma letra sem falar nada, só com essa dica? Eu botei chuva ácida. Pois é, amigão, aí, ó, já vai logo ligado. Por que Filipão já está ligado também, como os meus amigos? SO2 é um óxido de caráter ácido. Qualquer composto de enxofre, amigos, e o vestibular parece que não tem outro. Enxofre e nitrogênio, na verdade, são os que eles gostam mais. Só que eles exploram mais o nitrogênio quando eles trabalham com o ciclo. E eles exploram mais o enxofre para falar da chuva ácida. Então, se o enxofre ele tem caráter ácido, obviamente ele vai causar chuva ácida. Só que aí o Enem, ele gosta de tirar onda assim com as palavras, com os sinônimos, que é como ele fala, que é a prova de linguagens, tecnologias e por aí vai. Então, ele coloca precipitação em vez de chamar chuva ácida. Mas, de qualquer forma, a questão estaria de boa, tranquila, como todas as primeiras que eu coloco é sempre assim, né? Que às vezes o pessoal vai chegando um pouco mais atrasado, e aí, se perder, não perde tanta coisa, assim, né? Para poder não ficar muito preocupado com a vida. Certinho nessa daí, amigos? Tudo certo. Essa daí é de boa, né, Felipe? Essa aí é tranquila, as primeiras são assim mesmo, a galera vai chegando. Vamos ver, a segunda também é de boa. Vamos ver então a segunda para poder tirar onda. Uma das possíveis alternativas para a substituição da gasolina como combustível de automóveis é a utilização do gás hidrogênio, que, ao reagir com o gás oxigênio em condições adequadas, libera a energia necessária para o funcionamento do motor, conforme a equação química a seguir. Show de bola. 2H2 mais O2 É, dá 2H2O mais energia. Esta opção para a substituição da gasolina contribuiria para que a condição do meio ambiente seja melhorada, visto que bom, aí é uma questão típica do Enem. Obrigado, Filipão, mais uma vez. O que é que ele pergunta para nós? Ó, esta opção para a substituição da gasolina, em vez de usar gasolina, você usar hidrogênio, contribuiria para que a condição do meio ambiente seja melhorada, visto que, quer dizer, ele diz que vai contribuir para que melhore a condição do meio ambiente. A gente marcou alguma letra aí antes da gente falar alguma coisa? eu marquei, acho que foi letra D, Letra e já deu para tirar a letra A, B e a C. Aí ficou D e aí. E. Pronto, pronto, pronto. Aí, show de bola. Gostei. Aí, exatamente. Já, Filipão já vai pegando a mãe. Meus amigos vão pegando a mãe aí das questões do Enem. A mãe é essa. O cara já vai logo eliminando de cara, vai ficando com duas opções, aí ele vai lá ver aquela que ele acha mais correta e marca, já ganha habilidade e competência para resolver as questões. Mas o lance aqui é o seguinte: o que é que ele fala para nós? Ele fala que você vai utilizar, em vez de gasolina, hidrogênio. E ele lhe dá uma reação onde ele coloca para a gente hidrogênio com oxigênio, produzindo água, água, água. Aí, quando a gente fala de aquecimento global, a gente olha logo para qual óxido? A gente olha logo para CO2, que é o principal responsável pelo aquecimento global. Na verdade, o mais potencialmente perigoso é o metano. Mas como o metano está em bem menor quantidade, o pessoal acaba desprezando ele. Mas, de qualquer forma, ele colocou água, se colocou água, ela já não vai provocar os problemas que o gás carbônico provocaria com o aquecimento global. Por isso que aí você vê que o Filipão já tirou logo
As três primeiras. Por quê? Porque ele fala na letra A, o calor gerado pela reação intensificará o aquecimento global. Não, se ela vai contribuir para que o meio ambiente melhore, intensificar o aquecimento global já seria um absurdo. São duas coisas equivocadas. Primeiro, que a água não vai fazer esse papel com tanta relevância como o gás carbônico. E segundo, que intensificar o aquecimento global não é melhorar a condição do meio ambiente. Então já está errado por causa disso. Aumentará a quantidade de gases causadores do aquecimento global, porque é outro absurdo, iria diminuir. Você não teria o gás carbônico, ou seja, você colocaria água, que é tudo que o povo deseja. A emissão de gases causadores do aquecimento global permanecerá inalterada. Absurdo. Ela vai diminuir, que é justamente o que ele fala na letra D. Ocorrerá a diminuição da emissão de um dos gases causadores do aquecimento global. Só que aí a dúvida ficou quando ele fala assim, ó, na letra E. E aí, Filipão, o lance é o seguinte, já que você tinha comentado sobre. Os gases liberados na reação podem neutralizar. Quando ele coloca esse termo neutralizar, é justamente quando o Enem ele quer trabalhar com a gente com as palavrinhas químicas associadas ao cotidiano. Neutralização é uma reação entre um ácido e uma base. É uma substância de caráter ácido sendo neutralizada por uma substância de caráter básico. Ou uma substância de caráter básico sendo neutralizada por outra de caráter ácido. Então, quando ele fala neutralizar, aí a proposição já está equivocada. O que confirma aqui, ó, se você colocou água, para a gente a correta seria a letra D. Neutralizar seria absurdo colocar quimicamente. Tá certinho aí? Certinho. Beleza. Eu fiquei mesmo em dúvida entre a letra D e a letra E, mas eu acabei marcando até a letra D mesmo. Pronto, show de bola. Mas geralmente o pessoal tem essa dúvida, porque essas palavras que a gente utiliza no cotidiano, muitas vezes elas são de maneira equivocada. Mas como é no cotidiano, tudo passa. Só que quando chega na prova, o cara tem que estar atento para isso. Foi bom você chamar atenção, porque aí a gente já fica já vacinado para as próximas que poderão vir, né? É porque assim, eu pensei que essa palavra neutralizar, tipo, não seria no sentido da química, mas assim, tipo, da reação. Eu achei que seria neutralizar no sentido de, tipo, como se fosse um antídoto para o aquecimento global, sabe? Entendo perfeitamente, é justamente isso aí que eu estou chamando a atenção, e você está sendo perfeito, é exatamente isso. Tem palavras na química que, quando você está fazendo uma questão de química, você não pode associar como se fosse o cotidiano, como você estava dizendo. É perfeito isso que você falou, porque é essa confusão que a gente cria, sacou? E aí o cara acaba associando o neutralizar, como você está dizendo, como se fosse assim, ah, vai acabar, vai diminuir, vai ser aquele antídoto, ele vai conseguir resolver o problema. Não, na verdade, neutralização, quando você chega em química, é fazer uma reação de um ácido com uma base. Percebeu? Sim. Perfeito, 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 perfeito. Muito bom. Aí, ó, mais uma tranquilinha de boa. Jogue dois. Essa é pequenininha, essas são pequenas, rapaz. As questões mais novas são menores, são mais tranquilas. Tô na Daniel área, aí. tô Aí, na ó, área Daniel aí, viu? chegou. Tá vendo você, Daniel? O Filipão fica assim, olhando os Chegou. participantes. Enquanto você não chega, ele vai lendo. Aí eu boto as primeiras questões menores, mais rápidas, mais tranquilas. Aí você vai jogando duro. Aí vocês que sabem aí, faz a divisão entre você e vocês que mandam. Pode ficar com 100% aí, Daniel. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Aí, amiga, é uma questão que nós nem falamos sobre isso ainda, mas eu achei que vocês veem isso o tempo todo na biologia e vai ver na química também, que eu acho que vocês talvez já saibam. Olha a pergunta do cara. Você coloca sal nos alimentos. Ele quer saber o que, que ocorre com as células presentes nos alimentos que são preservados. Antes da gente falar alguma coisa, marcamos alguma resposta aí? Eu Elas marquei letra, desidratam? eu marquei Desidrata. letra E. Jefferson tá falando que também marcou letra E também. Jefferson também marcou. É perfeito, perfeito, perfeito. Show de bola então, meus amigos. É exatamente isso. Porque esse fenômeno tem um nome. Como é que chama esse fenômeno aí? Desidratação, não sei. Aí, ó, Mas Ah, biologicamente, osmose. perfeito, exatamente. Que o negócio é o seguinte, ó. Imagine você, ele fala que uma das técnicas é o salgamento. Tanto é que antigamente o pessoal utilizava sal como meio de pagamento. Por quê? Porque as pessoas tinham alimentos, não tinha geladeira, precisavam conservar e para conservar o sal tinha valor. Daí a origem da palavra salário. Por isso que o nome é salário, por causa do sal que era utilizado como pagamento.
Só que com o tempo, a tecnologia resolveu tomar o lugar do sal e o sal acabou perdendo o valor e hoje custa o preço que custa. Mas seria assim, se você pega essa carne aí tá boa, hein? O cara botou sal, aí também tá demais, né? Tá aí uma carne, mas tudo bem. Imagina você tem um pedaço de carne, aí o cara não botou sal, o cara entupiu de sal, então não dá nem para ver a carne direito. Mas o processo seria mais ou menos o seguinte: imagine que o pedaço de carne é esse aqui. Esse pedaço de carne, ele tá cheio de água dentro. Ele tem água, é a carne suculenta. Quando você coloca sal, você coloca cloreto de sódio, NaCl, em maior quantidade, porque tem vários outros sais. NaCl quer dizer o seguinte: quando você coloca o sal na carne, você aumentou muito a polarização, você aumentou os polos positivos. Não é que o sódio tenha 2 polos, é porque você vai aumentar e vai aumentar os polos negativos. A água é uma substância polar. Que diabo quer dizer polar, amigão? Polar quer dizer que ela tem polo. Ela tem polo positivo e polo negativo. Então, o que é que isso quer dizer? Que se eu botei sal, se eu salguei a carne, a tendência dessa água é ela fazer isso aqui, ó. A água sai, meus amigos, e vai direto para os polos do sal. Por isso que você fica decorando na biologia que a osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado a partir de uma membrana semipermeável. Dizer que é do menos concentrado para o mais concentrado é dizer que quando você coloca sal, você aumenta a quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, concentrar é aumentar as cargas positivas e negativas. E aumentar as cargas positivas e negativas é justamente atrair a água. Então, quanto mais sal você coloca, amigão, mais água você atrai. Aí, quanto mais água você atrai, você desidrata. Então, quer dizer que a sua resposta estaria na letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Aí você vê que na letra A, o que é que ele fala? O sal adicionado diminui a concentração de solutos. Ele nem mexe com soluto, só mexe com solvente. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Totalmente absurdo, totalmente sem noção. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Quer dizer, o Enem coloca cada uma que eu vou lhe dizer. Os íons Na+, e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Não, eles não entram na carne, eles atraem as moléculas de água. Os íons atraem as moléculas. Perfeito, essa. Jogou duro, certinho aí? Beleza. Beleza pura, jogou duro aí, rapaz. E o Enem, vou lhe dizer, Filipão, já botou uma dessa aí 5 vezes, viu? É a mesma Ô, Celso, coisa. às vezes confunde essa questão de osmose, às vezes me confunde em relação ao solvente e ao soluto. Você podia explicar melhor? Soluto, nem pense em soluto. A explicação é justamente essa. Esqueça soluto, que ele não faz nada com soluto. Não tem nenhuma relação, Daniel. Soluto não tem nada a ver, meu amigo. É só o solvente. Tem nada a ver soluto. Soluto nem entra. Tanto é que quando você decora a teoria da osmose, da biologia, ele fala assim: a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, soluto não tem nenhuma relação. Nem entra, nem Certo. sai. Percebeu, meu querido? Tranquilidade. Muito bem, jogue duro. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Obrigado, amigo. Essa questão o pessoal considerou difícil, o pessoal se atrapalhou tudo. Primeiro que o pessoal acha que é de isomeria, depois o pessoal acha que é de octanagem, depois o pessoal faz uma confusão desgraçada com o texto. Quando, na verdade, amigão, a proposição, a questão é só de cadeia carbônica. É só de cadeia carbônica. Mas quando ele bota o nome isomeria, quando bota o nome octanagem, quando bota o nome não sei o quê, pronto, aí desarmou o aluno, nosso concorrente, que não é nosso caso, claro, que a gente vai jogar duro. Perceba qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Ele chega para você e fala assim:
Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Que composto, amigo? Ele fala que é composto, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Ou seja, ele está lhe perguntando assim, ó, qual das opções que eu lhe dei, A, B, C, D e E, vai ter a menor cadeia carbônica, vai ter mais ramificações e vão estar mais afastadas dos extremos. Aí você diz, como é que eu faço isso, amigo? Marcamos alguma letra nessa daí antes da gente tentar explicar? A menor não é que tá o pente, que é com 5, Pois pentano. é, amigo, já era direto. Eu vou dar uma volta na questão, Porque mas depois letra E. é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a gente vai fazer exatamente isso daqui a pouco. Que é isso, Daniel, que a gente quer de vocês aí. Eu já vai direto na fonte. Só que eu vou demorar um pouco. Por quê? Porque eu vou destrinchar de uma por uma. Você vai chegar na letra A e o cara diz para você assim, ó, oct. O que quer dizer oct, meu amigo? Oct quer dizer 8 carbonos. N quer dizer que a cadeia é normal. N é de normal, ou seja, não tem ramificação. A cadeia não é ramificada. Quando ele chega na letra B, X quer dizer 6 carbonos. E quando ele bota 2 e 4 quer dizer que são duas ramificações. Tanto é que ele chama de dimetil. Então você tem duas ramificações. Na letra C, ele pede o hept. Hept quer dizer 7 carbonos. E quando ele bota o 2 na frente, 2 é somente uma ramificação, somente uma. X quer dizer 6 carbonos. 2 e 5 são duas ramificações, duas ramificações. Pente, que aí Daniel já tinha chamado a atenção, são 5 carbonos. 2, 2, 4 são 3 ramificações. Se você está procurando a menor cadeia, já via logo que era com 5 carbonos. Quer dizer, o Enem nem se deu o trabalho de colocar duas com 5 para você, pelo menos, buscar nas ramificações. Porque ele pede também com maior número de ramificações. Quem tem mais ramificações também é quem tem 3, que também está na letra E. E ainda pede as ramificações mais afastadas das extremidades. O que quer dizer extremidades? Se você tem 5 carbonos, então a primeira extremidade é a 1 e a última extremidade é a 5. Então ele está ali no 2, 2 e 4, está quase que pelo meio da cadeia. Então, no fundo, ele está lhe perguntando, de tudo que eu estou lhe falando, qual é que tem a menor cadeia? O pente. Qual é que tem maior número de ramificações? 2, 2 e 4. Trimetil, que aqui tem 3. E qual é que está mais afastada da cadeia? Também é o 2, 2 e 4, porque são 5 carbonos, a 1 seria a primeira e a 5 seria a última. Então, fica ali entre o 2, o 3 e o 4, você está pelo meio. Então, quer dizer, foi uma questão considerada difícil, que o povo leu ignição, octanagem, isomeria, começou a achar que era de tudo, quando, na verdade, é só de cadeia carbônica e mais nada além disso. Então, você teria como resposta a sua letra E. Certinho aí? Certinho. Professor, a gente já viu isomeria? Não, até porque Ainda você... não, né? Não. Isomeria vai ser um dos últimos assuntos do ano, que é Ah, junto com polímeros. mas isômero é tipo que tem a mesma quantidade de carbono, né? Mesma fórmula molecular, mas que são compostos diferentes, Ah, entendi. sacou? Saquei. Quer dizer, agora o cara vai, mas a questão é somente sobre cadeia, sacou? Mas muita gente, Filipão, achou que era de isomeria. E lhe digo, viu? Muita gente na internet tenta resolver como isomeria. Aí a questão fica parecendo um monstro. E como o Daniel fez antes, quando o cara perguntou menor cadeia, aí eu vou logo nas opções. Oct e pente. Já marquei logo, já não perdi nem tempo. Porque eu já achei logo que era menor e ele nem botou duas com pente para poder dar uma complicada em nossa cabeça. Sacou? Tô ligado. Eu fiz pelas ramificações. Pronto, perfeito, perfeito. O bom é isso. O bom é isso. O negócio é acertar, hein? Para poder o cara É, jogar duro, ficar de boa. Estamos indo bem, estamos indo tranquilo. Ah, essa é super fácil. Essa é super tranquila, super de boa. Fica à vontade. O aquecimento de um material por irradiação com microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material.
O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sobre radiação de micro-ondas. No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? Obrigado, amigão, obrigado. Essa questão, meus amigos, tem duas maneiras. Uma bem longa, que é que eu vou fazer inicialmente, e outra é bater o olho e marcar. Bater o olho e marcar. A mais longa seria o quê? Qual é a pergunta dele? No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? A gente marcou alguma letra nessa aí, antes da gente falar? Está mais perto de zero, no caso, a última linha. A última Jefferson linha. falou que é. Letra E também, Jefferson. Perfeito, perfeito. A Aniele também. Pronto, a Aniele também. Show de bola, meus amigos. É bom que o pessoal já está aí, já está matando. Agora eu vou fazer, claro, pelo método mais rápido, né? Ou mais demorado inicialmente. Depois a gente vai no olhômetro. O mais demorado seria assim. O que é essa taxa média de aquecimento? Bom, primeiro que eu tenho que olhar que o gráfico é de temperatura em função do tempo. Em função do tempo. Aí eu tenho que pegar cada um desses compostos, que geralmente são 5, porque são 5 letras que o Enem coloca. Ele colocou água, metanol, etanol, propanol e N-hexano. Então, a linha que eu tenho aqui, a primeira linha, que é essa aqui, ó, essa aqui bonitona, essa primeira, é a do etanol. Aí eu tinha que fazer de 1 por 1. Fazer o que de 1 por 1, amigo? Chega aqui, ó, taxa média de aquecimento. Como é que é essa taxa média? Eu tenho um ponto aqui no etanol, um ponto no etanol, onde o meu tempo é 40 segundos, 40, que é o que pede a questão, e a minha temperatura, ela está um pouquinho acima do 80. Como ele não quer o valor, eu vou dar uma chutadinha no valor. Eu coloquei o valor como sendo 82. Então, quer dizer, o etanol, ele vai, quando está em 40 segundos, ele está com a temperatura de 82 graus Celsius. No começo do gráfico dele, que é essa pontinha aqui, ó, essa bolinha que está aqui, ele está um pouquinho acima do 30. Para facilitar minha conta, eu considerei 32. Então, quer dizer, é só você fazer um intervalo matemático. Isso aqui eu estou fazendo para lhe mostrar, se ele pedisse um valor, como é que você calcularia. 82 menos 32, que é o final, menos o inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é 40 menos 0. Fazendo a continha, eu tenho 50 sobre 40. 50 dividido por 40 vai dar 1,25 graus Celsius por segundo. Então, a taxa média de aquecimento do etanol é de 1,25 graus Celsius por segundo. Aí eu teria que fazer com próximo, com próximo, com próximo e com próximo, o que é um absurdo eu fazer isso. Por quê, amigão? Porque ele está pedindo uma taxa média mais próxima de zero. O que quer dizer uma taxa média próxima de zero, amigão? Que a minha temperatura ela fique praticamente constante, que ela não mude, que ela permaneça praticamente a mesma. E se vocês observarem, quem está mais próximo de zero seria esse cara aqui, ó, que são esse carinha aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, essa legenda é do nosso querido quem? N-hexano. Ou seja, se ele quer uma taxa média de aquecimento próxima de zero, eu não tenho que fazer essa conta que eu fiz aqui agora. Eu ia fazer 5 contas para achar que o N-hexano ia dar um valor mais próximo de zero. Ou seja, se eu quero mais próximo de zero, eu quero o constante. Então, você vê que o etanol está aumentando, o metanol está aumentando, o propanol está aumentando, a água está aumentando, e só quem está praticamente constante é nosso querido, quem, amigão? N-hexano. N-hexano. Que muitas pessoas ainda tiveram dificuldade de perceber o seguinte: como ele fala N-hexano, ele colocou os nomes no gráfico e nas opções ele colocou as fórmulas. Aí o cara tinha que ver ainda o que, amigão? Que O é terminação de hidrocarboneto. Ou seja, hidrocarboneto é aquele composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Aí se o cara tivesse visto isso também, ele ia ver que a letra A é água, que na letra B esse OH representa um álcool, na letra C também é álcool, na letra D também é álcool, e o único que é hidrocarboneto é a letra E, que ainda pode ser confirmado pelo N
que é a cadeia normal, e pelo XX, que quer dizer o quê? X, 6 carbonos. Então, quer dizer, mesmo que o cara se enrolasse por algum motivo, ele teria todas as opções para poder fazer isso daí. Então, quer dizer, é uma questão que não é para fazer como eu fiz aqui, é para bater o olho. O cara pediu taxa média de aquecimento, ou seja, mais próximo de zero, não sofre nenhuma variação. Quem não sofre variação é quem está constante. Quem está constante é o último. E o último é quem? N-hexano. Hexano é hidrocarboneto, só pode ser a letra E. Certinho aí? Beleza. Beleza, Certinho. Filipão. Mas vou lhe dizer, amigo, essa questão também o pessoal faz por física, viu? Acredite, tem professor que pega de um por um e faz isso daqui que eu fiz, ó. Isso, na verdade, é para botar o aluno com medo, para achar que você precisa de não sei o quê, que a prova é isso, que a prova é aquilo, quando, na verdade, você tem que buscar os melhores caminhos para resolver, né, amigo? Isso. Pois é, pois é, pois é. Mas o povo se assustou, viu? Só por causa desses nomes também. Mas tudo bem. Ou essa é boa, essa é de interpretação de texto. Agora, essa foi considerada difícil, viu? Mas ela é tranquila, a gente vai jogar duro, fiquem à vontade. Daniel falou que já retorna. Já retorna. E agora? Vou ler, então. Vai ler. Camille vai ler. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é... Obrigado, Camila. Beleza pura, minha querida. Preste bem atenção. Qual é a pergunta dele? A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto. Aí eu pergunto, antes da gente pegar o processo, alguma coisa, marcamos alguma letra? Eu nem vi essa aí. Eu parei na quinta. Tava sem tempo. Não, claro, pois é, amigão. Mas aí, sempre na honestidade, né? Sempre falando o que acontece de verdade, que nós, graças a Deus, temos esse dom. Infelizmente, os políticos não têm, mas nós temos. E aí, mais alguém marcou? Ninguém falou aqui no chat. Jefferson falou C. Jefferson. Falou C? Pronto, saiu uma letra C de Jefferson. Vamos ver aqui então, meus amigos. Preste bem atenção. O que é que nós temos aqui? O que é que ele fala? Qual é o processo descrito? Primeiro, o texto vai lhe dar a resposta. Ó, são arrastados pela água. Quando ele coloca isso daí, Filipão, ele já está me dando uma dica. Ó. Se ele é arrastado pela água, está me dizendo então que ele não mistura com água. Porque quando você coloca uma substância que ela é arrastada pela água, é porque ela não consegue fazer a mistura. Se você coloca sal em água, o que é que vai acontecer? O sal vai dissolver em água. Se você coloca açúcar, vai dissolver. Se você coloca plástico, ou ele vai boiar, e se tiver corrente, ele vai ser arrastado. Então, quer dizer, quando ele fala arrastado, quer dizer que não mistura com água, não mistura. E, além disso, ele fala isso daqui, ó, difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem, ou seja, eles vão se misturar e vão se acumular nos lipídios, ou seja, eles têm afinidade pelos lipídios. Quando ele bota difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem, quer dizer que eles vão se juntar, vão se acumular, vão ter afinidade pelos lipídios. Então, o que é que isso quer dizer, amigo? Quer dizer que esse composto aqui, ó, a água, é polar e a afinidade pelos lipídios é apolar. O que é que isso quer dizer? Se o composto não mistura com água, ele não é polar. Ele não é polar. Arrastado quer dizer não mistura, não é polar. E se ele tem afinidade pelos lipídios, então a característica que faz isso com ele é que ele é apolar. Só que o Enem, ele não colocou assim apolar, que eu lhe digo, viu, amigo? O Enem está até correto em fazer isso. Ele não colocou apolar, ele colocou o que, amigo? Baixa polaridade, baixa polaridade. Então, quando o cara fala assim, ó, quer dizer então que o texto está falando, o processo que o texto fala é o quê? Que os pesticidas são arrastados pela água e se misturam com os lipídios, ou seja, se a água arrasta ele e se ele se mistura com lipídio, é porque ele não é polar, ou seja, ele é apolar. Quando ele fala de baixa massa molecular, não tem nenhuma relação com o que ele fala.
O que Jefferson falou dos halogênios, talvez tenha tido confusão, que é normal também, quando o pessoal fala assim, organoclorados, organoclorados. Mas o fato de ter ou de não ter o halogênio não significa que ele vai se misturar ou não com água, nem se misturar ou não com lipídio. Então, quer dizer, o halogênio, ele não, nesse caso, na verdade, em qualquer caso, ele não vai ser fator determinante para poder dizer que o pesticida vai misturar ou não, o que depende do que o texto nos diz, porque tem pesticida que mistura com água, tem pesticida que não mistura com água. Então, como ele botou no texto, arrastado, não mistura. Difundir com lipídio, mistura com lipídio, seria apolar. Certinho aí? Professor, essa questão teria alguma coisa a ver com o tamanho da cadeia? Não, não, não. Polaridade? Não, nada a ver. Nada a ver. Por quê, Jeff? Esse negócio aí, ó. Sabe por quê? Porque os pesticidas, eles variam a dissolução em água. Então, por isso que o Enem foi muito feliz. Por que ele foi feliz? Porque você não está respondendo com conhecimento adquirido. Até porque, olha o comando verbal da questão. A característica desses compostos responsável pelo descrito no texto. Aí, toda vez que ele fala assim para você, descrito no texto, então, esqueça parcialmente aquilo que a gente muitas vezes vê até de forma errada nas escolas e vamos focar na interpretação do texto, porque o pessoal adora dizer que a química é cheia de exceções, quando na verdade é que as pessoas que passam isso para a gente são mal informadas. O que acontece é, a depender da situação, eu me comporto assim ou desse jeito. Por isso que o Enem é feliz quando ele faz a contextualização. É você observar o que ele está dizendo no texto, para daí você associar um conhecimento da química. Certinho? Beleza, certinho. Beleza pura, mas é bom perguntar e é show de bola. E é exatamente isso que a gente quer, exatamente isso daí, porque essas coisas vão acontecer e daqui até o dia da prova, que a gente não sabe quando é, depois a gente vai ter outro bate-papo daquele para poder discutir. Deixem resolverem a data que a gente joga duro, tá certo? Para poder tirar a onda, ficar tranquilo. Ah, essa também é boa, rapaz. Agora essa daí, Filipão, vou lhe dizer, amigo, essa daí foi considerada difícil. Por quê? Porque ela tomou uma coluna na prova, uma coluna inteira na prova. Aí o pessoal tem medo. Quando vê essas fórmulas aí, essas coisas, o povo fica doido. Mas fica à vontade. Cadê Camille? Aí, tá vendo? Vou ler. Vai valer mesmo, tá vendo? Fica à vontade. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir, são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é... Obrigado, minha querida. Olha a pergunta dele. Qual é a pergunta? Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária. O texto nos dá uma dica. Marcamos alguma nessa daí? Ou essa ficou sem resposta? Ou não deu tempo de fazer também? Luane falou que marcou C. Marcou o C, Luane. Muito bem, show de bola. Jefferson C também. Você também, Jefferson, perfeito. Então vamos nós. O que é que ele está dizendo para nós aqui, meus amigos? Ele está dizendo o seguinte, ó, maior suplementação diária. Onde é que ele fala isso? Ele fala aqui, ó, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Ou seja, aquela que você precisa de suplementação diária são as hidrossolúveis. Hidrossolúveis. Aí você fala, o que é isso, amigo? As vitaminas lipossolúveis, elas já se armazenam em quantidades suficientes e não tem maiores problemas de você colocar em dieta diária. Você pode consumir semanalmente, quinzenalmente, isso depende muito de cada médico e se você tiver algum problema, obviamente. Então ele fala no texto que a suplementação diária deve ser de hidrossolúveis. E o que quer dizer hidrossolúveis, amigo? Hidro quer dizer água. Solúveis quer dizer solubilidade. Ou seja, ele está lhe dizendo que as vitaminas que precisam de maior suplementação diária são aquelas que dissolvem em água. Por que isso acontece, amigão? Sabe até por que isso acontece? Até a biologia faz essa questão também. Porque quando ela dissolve em água,
você elimina pelo suor, você elimina pela urina, ou seja, você toma uma vitamina que é facilmente eliminada pelo seu organismo. Sendo facilmente eliminada, você fica sem ela. Então, para você manter a dose, é necessário que você diariamente faça uso desse tipo de vitamina. Então, toda vitamina hidrossolúvel, ela geralmente é consumida por dia. Só que no caso da nossa questão, o que é que ele quer de nós? Ele quer que a gente saiba quando é que dissolve em água. E para dissolver em água, são duas coisas importantes. Aí agora foi o que o Jefferson falou também com relação à cadeia. Você precisa ter ligações de hidrogênio. Se tem ligação de hidrogênio, amigão, já vai facilitar a dissolução. Não quer dizer que seja solúvel, mas facilita. E também a menor massa molar. Quanto menos massa, Filipão, você tem, quanto menor é o composto, mais fácil é a dissolução dele. É mais ou menos você fazer uma relação meio grosseira, mas que ajuda, assim. Se eu pegar uma pitada de sal e colocar num copo com água, ele vai dissolver completamente. Mas se eu pegar 1 quilo de sal, já não dissolve tão facilmente. Então, quer dizer, a massa, ela influencia também na solubilidade. Então, toda vez que ele pede para você as que dissolve melhor em água, tem que ter duas coisas básicas, duas coisas. Mais ligações de hidrogênio e menor massa molar. No olho você já pode marcar, mas vamos de uma por uma. A primeira, por exemplo, tem a ligação de hidrogênio aqui, ó, OH. OH é ligação de hidrogênio. A segunda não tem ligação de hidrogênio nenhuma, não tem nenhuma ligação de hidrogênio na segunda, nenhuma. A terceira tem OH aqui, tem OH aqui, tem OH e tem OH. Você vê que a terceira já está cheia de ligação de hidrogênio, cheia. A quarta tem a ligação de hidrogênio aqui, essa ligação de hidrogênio. E a quinta tem essa ligação de hidrogênio. Então, você já percebe que a terceira, ela já deu pau em todas, porque ela já tem mais ligação de hidrogênio. E para melhorar a nossa situação, ela também tem a menor massa molar. Ou seja, a mais hidrossolúvel das 5 que ele apresentou seria exatamente a número 3, como o pessoal conseguiu fazer aí. Então, quando ele fala assim, Filipão, hidrossolúvel, dissolve em água. Para dissolver em água, duas coisas: ligações de hidrogênio e menor massa molar. Bateu o olho nisso aí, amigão, o cara já responde essas questões rapidamente. E o bom do Enem nessa questão é que não tem nem como ele fazer isso também, porque às vezes o aluno ele fica preocupado, sabe com o quê? Tipo, ele coloca uma cadeia muito grande, cheia de ligações de hidrogênio, e bota uma cadeia pequena com poucas ligações de hidrogênio. Aí o cara fala, por onde é que eu vou? Esqueça isso, que isso nunca vai acontecer com você. Ou ele bota logo a cadeia pequena, cheia de ligações, para ter logo a certeza, ou então ele faz logo como ele fez na 2 aí, ó, bota logo uma cadeia grande sem ligação nenhuma, que no caso ela seria a menos solúvel em água. Certinho aí? Professor, para ter ligação de hidrogênio tem que ser OH só, né? Não, OH? tem que ser o H mais ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, os três elementos mais eletronegativos. Como nesse caso a gente está estudando as funções oxigenadas, aí ficaria somente com oxigênio, mas não são somente com eles, sacou, meu querido? Entendi. Show de bola, tá vendo? O pessoal também acertou. Aí foi demais, essa daí foi considerada difícil, viu, amigo? O pessoal vê essas coisinhas aí, o pessoal tem medo. Olha outra aí que o pessoal errou também, ó. Essa é boa, mas o povo errou. E eu vou lhe mostrar por que errou. Tararam. Um estudante construiu um densímetro esquematizado na figura, utilizando um canudinho e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com 2 marcas de flutuação, utilizando a água, marca A, e etanol, marca B, como referências. Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar 5 amostras de vinagre, leite integral, gasolina sem álcool, anidro, soro fisiológico e álcool comercial, que a amostra apresentará a marca de flutuação entre os limites A e B. Valeu, Camille, beleza. Essa é uma questão que também você faz rapidamente, mas claro, como a gente já está acostumado e toda hora ele fala a mesma coisa, primeiro o caminho mais longo, depois o caminho mais curto. Um mais longo, depois um mais curto. Como é que a gente tem aqui, amigão? Ó, a pergunta é qual? Que a amostra apresentará a marca de flutuação entre os limites A e B. Aqui você tem o densímetro dele muito doido, e ele colocou aqui A e B, e ele está lhe perguntando qual das amostras vai estar dentro desse limite. Marcamos alguma letra aí antes da gente falar alguma coisa?
Não apareceu nada aqui no chat, não. Aqui não apareceu nada, tá vendo? Tudo bem, Filipão. Essa questão, não sei se o pessoal não teve tempo de fazer, mas o povo ficou com medo também. É o seguinte, prestem bem atenção, meus amigos. O que é que ele fala? Ó, marca A e B. Na marca A, ele fala que ele utilizou água. Água é a densidade do A. Água é a densidade do A. Ele fala que na marca B, ele utilizou etanol como referência. Então, a água e o etanol são meus extremos, são minhas referências. Aí ele pergunta, qual das amostras vai estar no limite? Vai estar no limite. Então, preste bem atenção. Se eu lhe perguntar aqui uma coisa assim, para ver se você vai se ligar. Se o cara lhe diz assim, por exemplo, eu tenho um suco de laranja, sei lá, que tem uma densidade, vou chutar valor. O suco de laranja tem densidade de 1 grama por ml. O suco de laranja. Aí eu misturo com o suco de maracujá, que a densidade é de 2 gramas por ml. Eu misturei laranja com maracujá. Misturei 1 com 2. Sabe qual vai ser a densidade dessa mistura, amigo? Sem um valor exato, mas sabe qual vai ser o intervalo dessa densidade? Saberia dizer alguém? É a soma, Marcelo? Não, na verdade, Daniel, sabe o que é que seria? Uma densidade entre 1 e 2. Porque, repara, se eu tenho laranja com 1 e eu tenho maracujá com 2, eu tenho meus extremos. Se eu vou misturar, nunca você vai ficar com um valor abaixo do menor, nem acima do maior. É como se eu tivesse isso daqui, por exemplo, ó, eu vou ter que estar nesse intervalinho aí. Então, nesse intervalinho, se eu tiver uma substância X qualquer, que a densidade é de 1,5 grama por ml, e se eu vou misturar com a substância Y, que a densidade é de 2,3 gramas por ml, a minha mistura X mais Y, vai ter uma densidade que vai ser maior que 1,5 e menor que 2,3. Ou seja, se eu estou misturando, nunca eu vou ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Em outras palavras, sabe qual é a pergunta dele? Se eu tenho etanol e água, a minha substância, a minha mistura que vai estar dentro do limite, nada mais é do que uma mistura de etanol e água. Etanol e água. Aí quer dizer, ele bota na letra A, vinagre. Não é porque não é etanol e água. Gasolina, não é, porque gasolina não é a mistura etanol e água. Leite, já deu uma viajada. Soro, já viajou também, porque é sal com água. E o álcool, que ele ainda lhe ajudou aqui, ó. Ele botou aqui, ó, 92,8 graus GL, é o álcool que ele bota. Grau GL quer dizer grau alcoólico de Gay-Lussac, que é porcentagem. São 92,8% de álcool e 7,2% de água. Ou seja, o álcool que você tem comercial nada mais é do que uma mistura de álcool e água. Álcool e água. Então, se eu criei um densímetro que meus limites são água e álcool, a mistura que vai estar dentro do limite vai ser uma mistura de água e álcool. E a única mistura que eu tenho que é água e álcool é justamente aquela que está na letra E. Certinho aí? Sacou? Aí, entendi. E outra coisa, Filipe, se o cara falasse assim, por exemplo, digamos que ele botasse gasolina e álcool, a gasolina pura e o álcool puro, qual estaria dentro do limite? Uma mistura de gasolina e álcool puro. Ah, mas se eu colocar aqui, sei lá, sal e açúcar, só dando um exemplo assim doido, sal e açúcar, qual vai estar com a densidade intermediária? Uma mistura de sal e açúcar. Então, sempre quando ele pede uma densidade que esteja no limite, que seja entre um e outro, nada mais é do que a mistura desses limites. Se ligou, amigo? Ok, entendi. Show de bola, mas lhe digo, viu? Muita gente errou, viu? Errou mesmo essa daí. Errou porque dá aquelas viajadas, né? O cara fica na maluquice. Agora, é claro que na hora que a gente for fazer esse tipo de questão, o cara vai ver logo. Botou lá, meu querido, já era. Se a densidade do álcool é X e a da gasolina é Y, se eu misturar a gasolina com álcool, a densidade vai estar entre X e Y. Não vai ser nem maior do que o máximo, nem menor do que o mínimo. Belezinha? Seu Lu, tem alguma relação? Porque eu fui ver agora. Etanol. A terminação é em ol, que é de álcool. Sim. Aí eu poderia marcar álcool assim, só por causa disso? Ou então... Pode, mas porque, olhe bem o que está no texto. Ó. Ele utilizou vinagre, leite integral, gasolina sem álcool, soro fisiológico e álcool comercial. Então, ele já lhe disse que as opções que você tem são essas.
O fato dele ter tirado aqui não vai mudar nada, porque ele já tinha dado no texto lá em cima. Beleza. Sacou? Uhum. Show de bola, amigão, show de bola. Vamos jogando duro que a gente vai ficando cada vez mais craque. Ah, essa é boa, essa é a única questão que cai balanceamento na vida aí, viu? É um balanceamentozinho de leve, fica à vontade. Daniel não voltou, não? Ele voltou? Daniel voltou. Quer dizer, não sei se ele ainda tá aí. Tô na área aqui. Joga duro. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte em massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causados por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Por meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação, que representa a equação química desse processo, demonstra que... Aí, amigo, muito obrigado, Daniel. Olha a pergunta aí agora. Ó, qual é a pergunta? A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, então, eu preciso fazer a reação desse processo. Então, essa eu vou Queima. fazer sem nem lhe perguntar. Diga lá. Reação de queima. É exatamente, meu querido. E quem é que vai queimar? Ó, combustão do octano. Quem é o octano? C8H18. Então, eu coloco C8H18. Se é combustão, vai reagir com quem, amigo? Oxigênio. E ele vai produzir quem? Ele diz no texto, ele fala aí, ó, CO2. Perfeito, perfeito, perfeito. CO2 e E dissolve quem é água. que sai? Perfeitamente. Então, como ele falou isso, olha o que ele fala, ó. No processo, a liberação de oxigênio sobre a forma de O2, o coeficiente estequiométrico, pronto. Quando ele fala isso, o coeficiente estequiométrico nada mais é do que aquele númerozinho que você acha no balanceamento. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, vá balancear a equação. Quando ele bota na questão coeficiente, é para você balancear. A única questão que o Enem cobrou balanceamento alguma vez na vida foi essa. Então, preste atenção. O que é que eu tenho aqui de carbono? Eu tenho quantos carbonos? 8. Então, na frente do CO2, eu vou colocar exatamente 8. Exatamente. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, Daniel? Diga lá, amigo. 18. E aí, como do outro lado eu tenho 2, eu coloco quanto na frente dele? 9. Perfeitamente. Que 9 vezes 2 dá 18. Agora, olha o oxigênio. Ó. No CO2, eu tenho quantos oxigênios? 16 mais 9. Exatamente. Eu tenho 16, que é 8 vezes 2, e tenho 9 na água. 16 mais 9, eu tenho 25. Perfeito, perfeito. Agora, Daniel, sabe qual foi o problema aqui, amigão? É que do outro lado, você está com quantos oxigênios você tem aqui? Quantos tem aqui? 2. 2. Aí o pessoal erra por causa disso. Muita gente erra por causa disso, que vai cair numa fração, no número decimal. Aqui você tem 8, colocou 8. Aqui tem 18, colocou 9 vezes 2 dá 18. Mas como aqui são 25 e aqui são 2, aí é claro que inicialmente você deveria colocar isso aqui, ó, 25 sobre 2. Por que 25 sobre 2, amigo? Porque quando você fizer a operação matemática, esse 2 do O com esse 2 do denominador vão ser cortados. E aí você vai ter 25 do outro lado. Isso, na verdade, é uma regra matemática. Se aqui desse 13, aqui seria 13 sobre 2. Se aqui desse 17, aqui seria 17 sobre 2. Se desse 19, seria 19 sobre 2. Quando dá esses números, ou primos, ou número ímpar, que não dá para você fazer a multiplicação por 2 correta, exata, na verdade, correta toda lição, né? Exata, você coloca na fração. Então, na verdade, aqui seriam 25 sobre 2 oxigênios, que quando você multiplicar, corta 2 com 2 e você fica com 25. E aí você tem sua equação devidamente balanceada. Agora, olha o que ele fala na letra A. No processo, a liberação de oxigênio. Muito cuidado com isso aí, que a gente fez uma questão parecida, não com balanceamento, mas parecida com essa, que o Enem adora usar os termos errados, Daniel, como a gente estava falando antes. Os termos errados e o cara acaba se passando. Oxigênio está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o oxigênio, ele está sendo consumido. Ele está nos reagentes.
Quem reage é consumido. Liberação acontece do outro lado, no produto. Aqui o que é que Produto. você... Perfeito, perfeito, amigo. Aqui você fala o quê, ó? Octano e oxigênio foram consumidos e foram liberados CO2 e água. Aí, quando ele fala a liberação de oxigênio, já está errado. Não é liberação, é consumo de oxigênio, consumo. Aí ele fala na letra B, o coeficiente estequiométrico para a água é de 8. Não, a água é 9. Para 1 de octano, octano realmente é 1. Octano é 1, mas a água não é 8, a água é 9. Olha o que ele fala aqui na letra C, ó. Onde é que está o erro na letra C? Está onde? Diga lá para mim, ó. Está onde o erro na letra C? Consumo de água. Não é consumo, é o quê? Liberação. Perfeitamente, perfeitamente. Agora aqui, onde é que está a resposta? O coeficiente estequiométrico para oxigênio é de 12,5. Aí muita gente errou, que não é nosso caso, né? Porque disse não é 25 não é 12,5, é 25 sobre 2. Não, amigo. Quanto é 25 dividido por 2, amigo? 12,5. Exatamente. Então, sua resposta está na letra D. E na letra E, ele fala que o coeficiente estequiométrico do gás carbônico é 9. Não, o gás carbônico é 8 e do octano é 1. Em outras palavras, o coeficiente estequiométrico do octano 1, do oxigênio 12,5, do gás carbônico 8 e da água 9. Octano e oxigênio consumidos, gás carbônico e água liberados, e era assim que o cara resolveria a questão. Certinho aí? Tranquilo demais. Beleza. Beleza. Show de bola, show de bola. Essa foi a única que eles botaram no balanceamento. Rapaz, essa questão. Acredite que o povo errou. Na verdade, essa questão foi considerada uma das mais difíceis que o Enem já colocou até hoje. Vamos ver se a gente faz. Fica à vontade. Tararam. Quando é grande assim, o pessoal tem medo. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage na fase móvel, também líquida. Participação líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interação intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal, obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o A. Aí, muito obrigado, amiga. Daniel, essa questão aí foi uma das mais difíceis que o Enem já colocou para a galera. Mas eu sei por que o pessoal considera difícil, eu já lhe disse. O Enem, ele não tem um critério para avaliar a resolução da questão. O Enem tem um critério de erros e acertos. Se a maioria errou, para ele é difícil. Se a maioria acertou, para ele é fácil. Não importa o método de resolução. Só que se a gente perceber, essa questão muita gente acho que nem leu até o final. Porque quando o cara começa a ver fase estacionária, fase móvel, que diabo é isso aqui? Que não sei o quê, vê 22%, já pensa que é questão de cálculo. 5%, o cara já se passou todo. Desistiu, diz, vou chutar. E na probabilidade, o chute não é uma coisa que as pessoas geralmente acertam. Mas repara, qual é a pergunta? A substância presente na mistura que migra mais lentamente. Aí você fala, como é que eu vou saber isso? No texto ele escreveu isso aqui, ó, que os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária são aqueles que migram mais lentamente. Ou seja, ele está lhe perguntando assim, ó, quem é que migra mais lentamente? Quem tem as ligações intermoleculares mais fortes. E aí você associa para o ensino médio. Isso é um processo de cromatografia que eu já fiz muito em laboratório. É um negócio até que eu gostava de fazer. Mas é complexo, tem muito mais coisa do que isso. E a pergunta não tem nada com isso, a pergunta é direta. Quem migra mais lentamente? Quem tem ligação mais forte. Aí você vai me dizer no ensino médio. Quem tem ligação mais forte, Filipão, de novo, ó, são as ligações de hidrogênio.
para as moléculas, as ligações intermoleculares, que é entre moléculas, as ligações mais fortes são as ligações de hidrogênio. Em outras palavras, ele está lhe perguntando assim, qual é o composto que tem mais ligações de hidrogênio? Aí, se você observar, o licopeno não tem nenhuma. O alfa-caroteno também não tem. O gama-caroteno também não tem. Agora, repara aqui, ó. Duas ligações aqui, ó. Duas ligações na capsorubina. Ela já tem duas ligações. E aqui, na alfa, aqui, ó, alfa-criptoxantina, ela tem uma ligação de hidrogênio. Então, você percebe que quem tem mais ligações de hidrogênio é a capsorubina. Então, em outras palavras, quem migra mais lentamente é a capsorubina, porque é ela que tem as ligações intermoleculares mais fortes. E eu sabia disso? Não. Por que eu não sabia, amigão? Porque o texto tem que me dizer. E ele me disse que quem migra mais lentamente é quem tem ligação mais forte. O que eu sei do ensino médio é que quem tem ligação mais forte é quem tem ligação de hidrogênio. E aí eu vou procurar dos 5 quem tem mais ligação de hidrogênio, que é a capsorubina, que é a letra D. Percebeu aí? Percebi. Aí, amigo, tá vendo, Filipão? Agora você acredita, eu sei que você não acredita, a galera errou, porque eu acho que o pessoal ficou com medo, você não acha, não? Quer ler uma questão dessa não dá medo, não? É uma questão grande dessa, velho. E com essas palavras assim, amigo, cromatografia, fase estacionária, nunca vi falar disso, 22, o cara fica louco, pô. Mas no fundo, Pois é. aí vocês estão reparando como é que a gente faz as questões aqui? Como é que a gente faz as questões? Qual é a pergunta? Pronto. Como é que eu vou saber? Aí eu vou no texto, acabou. De tudo que está no texto, só preciso disso aí que está destacado. Certinho? Beleza, certinho. Beleza, amigo. Beleza. Aí outra que, Ave Maria, essa no dia que caiu essa questão. Você acredita que os meninos estavam me esperando na porta do colégio para poder saber como é que resolvia essa questão? Porque eles disseram que nunca viram isso na vida. Eu digo, vamos ver, né? Vamos lá então para a gente ver se a gente realmente nunca viu. Fica à vontade. Um benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios de comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição à substituição eletrofílica. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Valeu, Daniel. Aí, e essa questão, para piorar os termos que ele utilizou, ainda tomou uma folha inteira da prova, o que já faz o aluno chutar. Então, repara, o que é que ele fala para a gente? Ó, qual é a pergunta dele? Com base no texto e no gráfico. Então, não é no conhecimento que eu adquiri na escola apenas, é com base do que eu tenho no texto e no gráfico. Ele quer saber quais são as estruturas. 1, que é um carbocátion, 2, que é um produto, e 3, que é um outro produto. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou saber isso, amigo? Vamos lá devagar, para poder o cara jogar duro. Ó. Primeiro, que ele fala assim, ó, um eletrófilo, aí o pessoal já tem medo. Inclusive, tem até lá na aula da nossa aula gravada de Química Orgânica que eu comento sobre a formação desse cara, mas que aqui você não vai precisar. Aqui ele fala o seguinte, eletrófilo, filo quer dizer afinidade. Ou seja, ele tem afinidade por elétron. Eletrófilo é quem tem afinidade por elétron. E geralmente o eletrófilo que ele botou aqui na reação foi esse cara aqui, ó, o bromo, que você na verdade não aprende nem com esses nomes na química inorgânica. Bromo é um elemento muito eletronegativo. Aí você fala, o que quer dizer eletronegativo, amigão? É aquele que gosta de elétron. Então, ele é um eletrófilo. Ser eletronegativo é ser um eletrófilo. Mas quando a gente estuda nas escolas normais, ninguém fala isso. Só a gente que bota lá na nossa aula para poder você se ligar e traz aqui também para a gente poder discutir. Mas isso não vai servir de nada para você. Isso aí, na verdade, é só um termo químico correto, que para resolver a questão, ele fala assim, ó, um carbocátion. O que é um carbocátion, amigão? Carbocátion. Eu tenho uma reação e um carbocátion é isso aqui, ó, é um carbono positivo.
Porque, amigão, o que é cátion? Cátion nada mais é do que um íon positivo. Então, carbocátion é um carbono positivo. Carboânion é um carbono negativo. Está lá na nossa aula também para o cara se ligar. Então, carbocátion é positivo, carboânion é negativo. Aí eu boto lá na aula gravada e trago para aqui para você poder se ligar. Aí preste bem atenção. Essa é uma questão de eliminação. Olha o que ele fala. Ele quer 3 substâncias. Ele quer 3 substâncias. Em cada letra ele coloca 3. Cada letra ele coloca 3. Então você tem que ir por eliminação. A primeira substância é um carbocátio. Aí você tem que olhar assim, ó. Aqui, na letra A, isso aqui é um carbocátio. Isso aqui é um carbocátio. Por que eu sei que é um carbocátio? Porque isso aqui é um carbono e está com a carga positiva. Então, a letra A tem carbocátio. Na letra B, também tem carbocátio. Também tem carbocátio. Na letra C, também tem carbocátio. Na letra D, também tem. E na letra E, também tem. Quer dizer, o Enem nem se deu trabalho de dificultar alguma coisa para a gente. Só mudou as posições, que na verdade para a gente nem vai ter tanta influência para resolver momentaneamente essa questão. Então, todos são carbocátions. Se ele botasse algum negativo, aí você poderia até eliminar, porque não seria carbocátion, seria carboânion. Carboânion. Aí, seguindo, não deu para eliminar nenhuma. Seguindo, ocorre a adição. O que é uma adição, amigão? Também tem lá na nossa aula gravada para o cara se ligar. A adição vai ser esse produto 2, é a segunda formada. E para a reação ser de adição, é necessário que exista quebra de ligação. Toda adição orgânica é dada com a quebra de ligação. Aí você fala, como é que eu sei isso, amigão? Você vai olhar para cá, ó. Repara aqui. Olha onde eu botei a setinha. Repare que aqui ó, a ligação do benzeno foi quebrada. Não tem ligação aqui, ó. Quebrou. Aqui quebrou a ligação dele. Então ele está aí. Olha a letra B. As ligações estão todas no lugar. Não quebrou nenhuma ligação. Não quebrou nenhuma ligação. Olha a letra C. Não quebrou nenhuma ligação. Nenhuma ligação. Olha a letra D. Quebrou a ligação. Quebrou a ligação. Quebrou. E olha a letra E. Não quebrou a ligação. Então, o que é que isso quer dizer? Que das 5 letras que ele me deu, só existe quebra de ligação em duas. Então, significa dizer que para ter adição, eu posso eliminar as outras letras, porque elas não têm quebra de ligação. A adição é quebrar a ligação. E depois ocorre uma substituição. É a adição ou substituição. O que é substituição? Que vai ser esse último produto. Substituir significa manter as ligações. Essa é a grande diferença, meus amigos, da adição para a substituição. Na adição, quebra a ligação e os compostos entram. Na substituição, você só troca um pelo outro. Inclusive, tem lá na nossa aula também. Um pelo outro. Quando você troca um pelo outro, você tem uma substituição. Agora, repara. Você vai olhar no terceiro composto. Repare que na letra a ligação está mantida. Está mantida. Então, é substituição. E na letra D, repara que a ligação foi quebrada. Foi quebrada. Então, aqui na letra D, isso aqui é adição. Repara que quebrou tanto no segundo, quanto no terceiro. Ou seja, o composto que ele está lhe pedindo é justamente esses 3. Por que são esses 3, amigo? Vamos de novo. Ele quer o quê, amigão? Carbocátion. O que é um carbocátion? Isso aqui é um carbocátion, porque apareceu o carbono positivo. Depois ele quer o quê, amigo? Adição. Quando é que eu sei que tem uma adição? Quando a ligação quebra. Podia ser em qualquer lugar. Qualquer uma delas podia quebrar. Então, aqui eu estou vendo que o anel aromático, a ligação foi quebrada aqui. Então, aqui é uma adição. Aqui houve uma adição. E quando é que eu tenho uma substituição? Quando as ligações são mantidas. Aqui as ligações estão no mesmo lugar. As ligações foram mantidas. Se as ligações foram mantidas, significa dizer que é uma substituição. Ah, mas eu podia fazer isso de outra maneira? Sim, poderia. Como é que você poderia confirmar de outra maneira?
Benzeno mais bromo. Está aqui no gráfico, benzeno mais bromo. O que é uma adição? É eu jogar os bromos dentro do benzeno. Como eu tenho 2 bromos, e aqui tem 2 bromos, é porque os 2 bromos entraram. Se os 2 entraram, é uma adição. E aqui, amigão, eu tenho 2 bromos, mas aqui eu só tenho 1. O que quer dizer isso? Que um entrou e o hidrogênio saiu. Se só entrou um bromo, é porque ele trocou de lugar com o hidrogênio. Também caracteriza uma substituição. Ah, então eu posso fazer das duas maneiras? Pode, amigo. Ou você olha se quebrou, que é a adição, ou você olha e o composto entrou por completo. Se entrou tudo que você tem, é adição. Se não entrou tudo que você tem, é substituição, ou se as ligações foram mantidas, o que confirmaria a sua letra A. Essa deu trabalho para o povo fazer, viu? E aí, certinho aí? Entendi. Perfeito, amigo, perfeito. Agora, Filipão, essa deu um trabalho porque o povo, na verdade, ficou com medo do texto, dos nomes, de tudo isso, viu? Mas vamos nessa, vamos jogando duro para a gente tirar onda, que agora vem o cálculo. Agora vem um cálculozinho para a gente poder chegar perto do fim. Diga lá para a gente poder jogar duro. Tcharam. Cadê? O álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu uma doação, um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos 2 lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de... Valeu, Camille. Aí, amigos, álcool 70, né? Tá na moda agora, tá vendo você? Que esse que é o desinfetante, esse que é o bom. Vamos ver então o que ele pergunta para nós, ó. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos 2 lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próxima de... Essa questão, meus amigos, tem 2 maneiras de fazer. 2. Uma com 2 regras de 3, outra com 1 regra de 3 apenas. Vou fazer das 2 maneiras para você poder tentar entender. Vamos interpretar o texto. O que é que ele fala? Ele quer que você tenha o mesmo volume de etanol. E ele quer saber qual vai ser o volume de álcool 70% para que tenha o mesmo volume do álcool 96%. Aí você fala, como é que é isso, amigão? Vamos lá. O álcool comercial é vendido a concentração 96% em volume. Então, o álcool comercial é 96%. Ele fala que para ser utilizado como desinfetante, a solução deve ser 70%. Então, o desinfetante, que é o do nosso corona aí, deve ser 70%. Suponha que um hospital, então ele diz que vai supor que um hospital recebeu a doação de um lote de 1.000 litros de álcool 96. Então, o álcool 96, ele recebeu 1.000 litros. 1.000 litros. Ele quer que você diga, então, qual vai ser a quantidade de álcool 70, o volume do álcool 70, para que você tenha a mesma quantidade de etanol. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de etanol em 96% e ele quer que essa quantidade seja a mesma de etanol no álcool 70. Só que para isso eu vou ter que modificar o volume. Como é que seria isso, amiga? Para eu entender direito, preste atenção para você poder jogar duro. Seria assim, ó. Primeiro, vamos calcular o volume de etanol. Qual é o volume de etanol, amigão? Ele diz que você tem 1.000 litros e esse 1.000 litros corresponde ao total, corresponde a 100%. Mas o volume que você quer é o volume correspondente a 96%, que é justamente o volume de etanol que você tem no álcool comercial. Ou seja, eu corto 2 zeros com 2 zeros e eu vou ter um volume de 960 litros. Então, a pergunta dele é bem assim, ó. Qual é o volume de álcool 70 que eu devo ter para conter 960 litros de etanol? Aí você fala, como é que eu faço isso, amigão? Bom, você vai raciocinar para achar o volume do álcool 70. Agora, preste bem atenção.
Na primeira, você está calculando o volume do álcool, o álcool puro. Então, você tem 960 litros só de álcool. Só que quando você compra álcool 70, esse 960 litros, ele vai corresponder a 70%. Você quer saber qual é o volume correspondente a 100%. Por que 100%, amigão? Porque eu quero 960 litros de álcool. E o álcool só corresponde a 70%. Só que eu vou receber um lote que não tem só álcool, tem álcool e água. Isso quer dizer que meu volume aqui, eu posso cortar um zero com um zero, vai ser 9.600, 96 vezes 100, dividido por 7. Na verdade, eu vou ter que ter um volume de 1.371 litros. Por que eu vou ter que ter esse volume, amigão? Se você quiser, você pode até fazer uma conta. Como é que eu faria essa conta? 1.371 litros é a sua quantidade total. Só que essa quantidade total que você tem, ela corresponde somente a 70% de álcool. Então, se você multiplicar 1.371 por 70%, você vai achar exatamente 960. Então, como é que eu faria isso? Muita gente se atrapalha porque pensa assim, 1.000 litros é o volume total, é 100%. Mas nos 1.000 litros, eu só tenho 960 de álcool. Então, beleza. Só que esse 960 de álcool, no outro desinfetante, ele só corresponde a 70%. Então, é claro que a quantidade de álcool ela vai ser igual, mas a de água vai ser maior. Por que a de água vai ser a maior, amigão? Porque você diminuiu a concentração, amigo. Você estava com 96% e agora você está com quanto? 70%. Então, se você diminuiu a concentração, o nome disso, sabe qual é, amigão? O nome disso é diluição. O que é diluição, amigo? Acrescentar solvente. O que é acrescentar solvente? É você fazer o seguinte, se você acrescenta solvente, você aumenta o volume e você diminui a concentração. Como é que seria isso? Imagine você, se eu tenho a água salgada, aí você diz assim, essa água está muito salgada, beleza. Aí você coloca a água. Quando você coloca a água, o que acontece? A quantidade, o volume da solução vai aumentar e a concentração vai diminuir. Ah, mas se eu pegar, por exemplo, um suco, tá, aquele suco que o pessoal até fala assim, o suco está grosso. Grosso é forte. Forte, na verdade, é concentrado. O suco está concentrado. Você joga água no suco, o que acontece, amigão? Ele vai ficar mais diluído, vai aumentar volume e diminuir concentração. Então, peraí, isso aí eu poderia resolver como você falou, por uma regrinha de 3. Você poderia fazer assim, se é uma diluição, toda diluição é assim, diminuir a concentração. Se eu estou saindo de 96 para chegar em 70, já era, já sei que vou diluir. Então eu posso fazer assim, bem mais rápido, 1.000 litros é o álcool 96. Qual seria o volume para o álcool 70? Só que o erro vem aqui. Como é que as pessoas fazem? Multiplica 1.000 vezes 70, 96 vezes V. Não. Se você multiplicar assim, você está me dizendo que as grandezas são diretamente proporcionais e não são. As grandezas, na verdade, elas são inversamente proporcionais. Então, como é que seria isso, amigo? Você multiplica uma regra de 3 inversamente proporcional, você multiplica na horizontal. Você faz assim, 70 vezes V, 70V, e 1.000 vezes 96. Você multiplica esse com esse e esse com esse. Quando eu sei que é inversamente proporcional, repetindo, quando é que eu sei que é inversamente proporcional? Quando você está diminuindo a concentração. Se a concentração do álcool vai de 96 para 70, com certeza o volume vai ser maior do que 1.000. Porque para diminuir a concentração, eu tenho que aumentar o volume. Então, vira uma regra de 3 inversamente proporcional. E se você observar, isso aqui, na verdade, é 96.000 dividido por 70, que nada mais é do que 9.600 dividido por 7, que é a mesma conta que você fez aqui. Só que você precisou fazer duas. 9.600 dividido por 7 vai dar os mesmos 1.371. Então, eu não precisava fazer nada disso. Bastava eu perceber o quê? Se 1.000 é 96 e eu quero 70, então eu quero diminuir a concentração. Se eu quero diminuir a concentração, eu vou aumentar o volume. Se eu vou aumentar o volume, a regra de 3 é inversamente proporcional. Se é inversamente, é só eu multiplicar horizontalmente em vez de multiplicar diagonalmente. Certinho aí, amigo?
Certo. Professor, dá para fazer pela fórmula, tipo de diluição? Rapaz, de fórmula também dá, só que assim, Filipão, vou lhe ser muito sincero, eu sempre me atrapalho muito com fórmula, sabe? Mas Ah, possivelmente, todas assim, quando são diretas, dá para o cara fazer. Mas quando tem outras questões, como a gente vai fazer agora na 13, aí já não dá para o cara fazer, entendi. tá bom? Show de bola, show de bola, show de bola. Agora essa que é a boa, viu? Essa para você jogar duro, fiquem à vontade. Oh, essa é grande. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Coitados. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar um nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade mg/kg indica a massa de substância ingerida pela massa da cobaia. 60 ratos, com massa de 200 gramas cada, foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração. Foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Qual grupo terá uma mortalidade mínima de 10 ratos? Valeu, Camila. Aí, ó. Essa questão também o povo não fez. Essa foi considerada também difícil. Repare, ele está falando para você do problema aí de você usar um pesticida, que é para matar o diabo do rato, que é uma peste mesmo. E esses pesticidas, ele tem o DL50, que é matar 50% dos indivíduos. Então, repara o que é que ele diz para você. Ele fala para você, eu vou mudar aqui de tela, porque eu coloquei isso aqui, ó, essa parte toda que nos interessa do outro lado, para poder o cara se ligar. Ele quer saber quem vai matar 10 ratos. Por que matar 10? Porque o grupo é de 20. O grupo é de 20. Por quê? Porque 20, ou 10 é a metade de 20. Só que o que eu tenho para você é isso aqui, ó. Passei de novo para cá. O que é que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte: 60 ratos, 60 ratos, quer dizer, você tem grupos de 10, mas você tem um total de 60, cada um com 200 gramas, isso é um rato grande, viu? Isso é um rato grande. 200 gramas, e ele fala para você que são 3 grupos de 20. Então, o Enem, na verdade, vai trabalhando de maneira correta. Por quê? Eu estou com pesticida, ele mata metade da população. Eu peguei 60 ratos, dividi em 3 grupos de 20 e quero matar 10, que é justamente a metade da população. Aí você fala, por que isso, amigão? Porque aqui, ó, ele diz a você que você tem 3 miligramas para cada grama de ração, E diz que cada rato comeu metade do peso dele. O rato também não vai nem conseguir andar. Metade do peso dele em ração, metade da massa dele em ração. Aí o cara fala, meu Deus, o que é que eu faço com isso? Vamos devagar que a gente entende a questão na resolução. Primeira coisa, você tem que calcular o veneno consumido por cada rato. E como é o veneno consumido por cada rato, amigão? 3 miligramas corresponde a 1 grama de ração. Só que o rato, ele não comeu 1 grama. O rato comeu 100 gramas de ração. 100 gramas. Ou seja, o rato, ele comeu 300 miligramas. 300 miligramas. Aí vem o lance do Enem. 300 miligramas mata o rato, amigo? Aí vai depender. Por que vai depender? Porque ele deu para nós aqui, ó, o DL em miligrama por quilo. Aqui que é importante. E ele disse lá no texto anteriormente que miligrama é a ração, que é justamente o que ele está comendo. E o quilograma é a cobaia, que é o rato. Então, na verdade, a sua tabela, a tabela que ele dá, é para comparar a massa de ração em miligramas, que você já achou, 300, por quilo de cobaia, que no caso é o rato. Mas o rato não tem 1 quilo, até porque não seria um rato, seria aí uma pré-A. Como é que você faria isso, amigão? Seria assim, ó, a massa consumida, se o rato tivesse
1 quilo. O que é que isso quer dizer? 300 miligramas foi a massa consumida por um rato que tem 200 gramas. Um rato que tem 200 gramas. Mas para eu analisar a tabela, eu tenho que achar massa, não é para 200 gramas, eu tenho que achar massa para 1.000 gramas. 1.000 gramas. E aí, quando você quiser aqui, ó, 1.000 dividido por 200 dá 5. E 5 vezes 300 dá quanto, amigo? 1.500. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o rato tivesse 1 quilo, ele teria consumido 1.500 gramas do pesticida. Bom, se ele comeu 1.500 gramas, é só você analisar. Esse pesticida aqui, ó, o diazinon, ele mata com 70 miligramas por quilo. Ele comeu 1.500, então já morreu há muito tempo. Bastava ele comer 70 que ele morria, ele comeu 1.500. O Malathion, que também é um dos que o pessoal mais usa no cotidiano, ele mata com 1.000 e o rato comeu 1.500. Então o rato já era aqui também. A atrazina, que é um dos piores venenos que tem, ela mata com 3.100, ou seja, não matou o rato, porque o rato ele comeu 1.500. Ele só morreria se ele tivesse comido 3.100. Ou seja, o rato só morreu, você só vai conseguir matar 10% da população com o diazinon e com o Malathion, ou Malathion, como muita gente chama. Por quê? Porque ele consumiu 1.500. Como é que é essa questão, amigão? O Enem adora isso. Ele adora converter unidade. O que foi que ele fez? Me deu 60 ratos, dividiu em grupo de 20 para poder matar 10, que é justamente o veneno, que é DL50, matar 50% da população. Só que ele falou que 3 miligramas do pesticida estava sendo colocado em cada grama de ração. 3 miligramas em cada grama. Só que o rato comeu 100 gramas, ou seja, o rato comeu 300 miligramas. E 300 miligramas mata o rato, amigo? Aí depende da tabela. A tabela está dada em quilo, então não dá para eu comparar. Por que não dá? Porque 300 é para o rato de 200. Mas eu tenho que achar massa para a tabela de 1.000, porque 1 quilo são 1.000 gramas. Então, pela tabela, a minha análise teria que ser 1.500. Como o diazinon mata com 70 e ele comeu 1.500, o diazinon mata. O Malathion mata com 1.000 e ele comeu 1.500, já era. A atrazina mata com 3.100 e ele comeu 1.500, então a atrazina não matou. Então, só quem consegue matar o rato é o diazinon e o Malathion, que seria a sua letra D. Agora eu vou lhe dar uma dica. Esse tipo de questão de veneno que o Enem gosta é muito simples. Se você for chutar, você fazer o seguinte, ó. Qual é o veneno mais potencialmente perigoso aí? Diazinon. Por que o veneno é perigoso? Porque com uma pequena dose você mata o bicho. Você percebe logo que a atrazina, ela já é difícil de matar. Ele tem que comer muito para poder morrer. E às vezes o rato também nem aguenta comer muito, ele come um pouquinho e cai fora, então você não consegue matar. Então os piores venenos são aqueles que têm as menores doses letais. E se você fosse chutar, você conseguiria chutar nesses caras aqui. Mas a gente fez as contas e comprovou que é a letra D. Certinho aí? Consegui.